senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e embate, eu creio. E até importa que haja entre vós divisões, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim tem fome, e o outro se embriaga. Não tendes onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Como fazer mais coisas? Ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Senhor, é a tua palavra. E eu peço ao Senhor que o Senhor conceda graça, sabedoria, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Que eu possa ser instrumento do Senhor em favor da tua igreja. E que o nome seja glorificado, que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amados, assim que eu cheguei aqui, como vocês bem sabem, eu até comentei isso no domingo da escola dominical, do lado dos homens, eu já contei isso para vocês, né? Mas só para estar dentro do corpo da palavra, eu estava prestes a não assumir, meu desejo ardente era pedir licença, até que no meio de tantas pessoas falando, tantas coisas aconteceram, e aqui eu estou. E quando decidi realmente que ia assumir, e aí só para ficar bem claro uma vez mais, não tem nada a ver com vocês, porque eu nem conhecia nenhum de vocês, e aqui eu posso falar que eu não conhecia ninguém mesmo. Eu fui orar a Deus e sem conhecer vocês, o que Deus colocou no meu coração como direção era para falar sobre maturidade, de nos levar ao caminho da maturidade. E é tão interessante que quando eu vim conhecer a vocês, até onde eu sei, as únicas pessoas novas convertidas que nós temos, né, em relação à minha chegada, era Jorge e a Rita, correto? O resto já é o pessoal aí, digamos, das antigas, daquele jeito de naftalina, né? Então, eu criei mais ainda que essa era realmente a direção de Deus para a nossa caminhada. E essa pregação de hoje, ela nasceu no primeiro momento, e vamos botar assim, foi gestada no momento e nasceu no outro. Estava vendo um filme chamado No Lugar. Eu não sei quem aqui já viu. Não é um filme assim de nome
Mas eu li a sinopse, aquele negócio que eu estava buscando, o filme que eu já falei que eu sou meio maluquinho. Eu só consigo estudar fazendo outras coisas, eu não consigo fazer uma coisa só, minha mente não deixa. E aí eu estava estudando e caçando o filme, e estava esse filme num lugar. E aí eu não vou contar a obra do filme, mas ao mesmo tempo eu vou ter que contar um pouquinho dele para vocês entenderem como nasceu. Nesse filme aparece um cara que era uma mulher que ela estava numa depressão muito forte e ela resolve morar dentro do mato, né? Aqueles matos que tem lá nos Estados Unidos que não tem nada, o cara tem uma cabana lá no meio do nada, né? E era nessa cabana que ela estava morando. Até que ela, num determinado momento, ela começa a receber ajuda de uma pessoa. Estou tentando falar tudo sem contar tudo, tá? Ela recebe ajuda de uma determinada pessoa. E chega no momento, ela quer pagar, porque se ela tivesse recebido essa ajuda, ela morreria. Porque ela estava literalmente só, e não sabia nada de mato, não sabia caçar, não sabia nada. E quando ela vai receber, ela vai pagar a pessoa fala para ela: por que eu receberia qualquer retribuição, qualquer valor, por fazer aquilo que eu deveria fazer? E quando eu ouvi essa frase dessa pessoa que ajudava essa mulher, e eu contei sem contar, dessa mulher, isso ficou ardendo no meu coração. E aí depois, nas coisas que eu vou pesquisando, eu acabei achando uma figura que eu postei até na internet. A figura é de uma Bíblia fechada, seria aí quem viu, e uma pessoa olhando para essa Bíblia fechada. E aí está escrito lá: antes de ler ou conhecer ou estudar a palavra, está tudo escuro. Aí daqui a pouco, na outra figura, é a Bíblia aberta, e aí a luz saindo da Bíblia indo na direção do rosto da pessoa. Aí é quando você estuda a palavra. E aí depois vem uma terceira figura, e aí já era a luz saindo dos olhos da pessoa, iluminando onde ela olhava. E aí eu não lembro direito a frase, mas o entendimento é esse: é quando a palavra agora ela está dentro de você. E quando eu vi essa frase do filme e vi essa figura, eu passei a crer que a pregação era essa que a gente vai estar trazendo agora pela manhã. Maturidade em Cristo Jesus. Ser de fato cristão, ter realmente nascido de novo, é compreender que não há nenhum outro chamado na nossa vida a não ser o de servir, a não ser o de sermos servos uns dos outros. E quando essa palavra ela veio em mim, a gente vai falar dela dentro aqui da ceia, que é o que a gente vai estar celebrando hoje. Quando essa palavra veio, eu falei: meu Deus, parece que é realmente um ir na contramão. E aí eu falo não só de denominações, eu falo de pensamentos de cristãos que nós temos nos dias de hoje. E aí eu vou acabar repetindo coisas que a gente vem há um ano praticamente aqui falando, né? Mais exatamente 10 vezes. A maioria de nós, todos os dias ao acordar, a gente olha para Deus, a gente ora a Deus, esperando receber algo de Deus. E com pouquíssimas exceções, esse receber algo não tem a ver com receber de Deus o caráter dele. Não tem a ver com receber de Deus o amor que Ele tem em relação a nós, a ponto que nós possamos amar o outro como Ele nos amou e nos ama. Raramente as nossas orações no que tange a receber de Deus tem a ver com a gente de fato ser imagem, semelhança, essência, caráter, unção, personificação de Deus na terra. Normalmente as nossas orações é para pedir a Deus aquilo que a gente espera viver nessa terra, porque a gente tem um Deus que nos ama e que Ele é soberano, misericordioso,
o bondoso, galardoador daqueles que o buscam, e de fato Ele é isso tudo. Mas o nosso chamado não é para isso. É por isso que quando a gente lê Mateus, aquele versículo que a gente tanto conhece e pouco pratica: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Justiça de quem? Dele. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas acrescentadas na medida que Ele entende ser o suficiente para cada um de nós. E não na medida daquilo que a gente acha que tem que ter, ou que realmente deseja ter. Amém, amados? Até aqui, entendido? Quando a gente amadurece de fato em Deus, a gente vai compreender que buscar o reino de Deus e a sua justiça é compreender que o outro não pode ter falta de nada daquilo que é necessário para a salvação, para saciar a fome, para saciar a sede, para uma vida emocional. No que depender de mim, que sou cristão, o outro não pode ter necessidade nenhuma disso, porque eu tenho que ser a resposta de Deus para essa pessoa. Amém, gente? Estão me entendendo? Amém. Se não estiver entendendo, fala, que eu volto e repito. Preste atenção na figura que eu falei. Primeiro está a Bíblia fechada e a pessoa não está lendo a Bíblia, então está tudo escuro. Abre a Bíblia e aquilo começa a mudar no entendimento. E lembra que eu preguei semana passada que Jesus é a porta, a gente entra por ela, sai e acha pastagem. A nossa mente abriu. Agora a gente olha a vida com os olhos de Deus, a gente discerne as coisas com a mente do Espírito Santo, a gente olha o outro como Jesus olharia, se compadece do outro como Jesus se compadeceria. E aí, agora a gente lendo, está abrindo o entendimento. Depois que isso entrou, agora eu vou olhar, eu vou ser a luz do mundo, eu vou ser o sal da terra, eu vou ser a resposta de Deus à calamidade do outro, porque se assim eu viver, eu estou fazendo a justiça do reino de Deus, porque a justiça de Deus é que ninguém tenha necessidade qualquer que seja, principalmente a necessidade para a salvação. Preste atenção comigo em mim, gente, por favor. Se a gente de fato fosse cristão, que tivesse entendido esse pouquinho que eu já falei aqui, que ainda vou falar muito mais, se a gente tivesse entendido esse pouquinho, imagina a sede que a gente acordaria todos os dias de ser socorro para a vida do outro, principalmente socorro para a salvação, mas não só para a salvação, porque em Mateus 24 vai dizer que não adianta você levar a salvação e a pessoa está nu, pelada, com a mão no bolso, está com frio, e você não levar roupa para vesti-la. Ela está com fome e você não levar o alimento. Ele fala que a salvação ela é integral. É salvação para a vida eterna, que obviamente é a principal, mas também é salvação para o aqui e agora, para que haja justiça, para que haja equidade, para que ninguém tenha falta de coisa alguma. E quem que tem que ser a resposta para isso? Eu e você, amém, amados? Aleluia! Eu e você temos que ser a resposta para isso. Só que a gente quer ser menino o tempo todo. Eu fui pregar numa igreja Nova Vida na sexta-feira, nunca tinha pregado na Nova Vida. E sexta-feira eu fui pregar nessa igreja. E de certa maneira eu falei uma similaridade do que eu estou falando aqui. Mas falando um pouquinho do que eu falei lá, eu falava para eles, a criança, está lá, a Manu, ela está na fase que é só de receber. Ela está na fase que pai e mãe faz tudo por ela. E seria mais ou menos, e eu fazia a comparação, que eu não vou repetir aqui, senão viram duas pregações, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí é essa pessoa que precisa ter a necessidade suprida o tempo todo. Mas vai chegar um dia que Manu vai virar Vanessa, melhorada,
mas vai virar Vanessa, isto é, vai ser adulta. E aí ela vai fazer esse papel da Vanessa, que não está tendo uma preocupação quando olha para a Manu, da Vanessa ter. Qual é a preocupação da Vanessa? Suprir a necessidade da Manu. Ainda que às vezes, para suprir essa necessidade, falando do Salmo 23, ela tenha que andar no vale da sombra da morte. Vai passar dias complicados, e eu não sei aqui quem já viveu, e eu falava isso na sexta, daquilo que o pai e a mãe abrem mão de comer um queijinho, um pãozinho, para deixar para os filhos, e se alegra por poder ver a felicidade do filho, de comer aquilo que o pai e a mãe abriram mão de comer, de ter, de vestir. Amém, amados? Só que a gente quer ser Manu o resto da vida no Espírito. A gente quer ser só aquele que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o Salmo 23 fala que Ele vai te levar também, muitas vezes, para caminhar no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte não é para criança. Vale da sombra da morte é para gente forte, é para gente madura, é para gente firme, é para gente de fibra, é para gente de fé, é para gente que sabe que de fato o Senhor nos sustenta e a presença dEle nos faz. Porque o chamado é para amadurecer, para poder agora você suprir a necessidade do outro. E a gente vive um evangelho que as campanhas são só para fazer as pessoas meninas ficarem mais meninas, crianças mais crianças, imaturos ficarem mais imaturos, mesmo que já sejam pessoas velhas. Velhas de idade, velhas de tempo de igreja, mas continuam crianças. Não chegam nunca, e é aquilo que Paulo vai dizer em Hebreus: eu queria dar para vocês um mocotó. Não dá, eu ainda tenho que dar para vocês leite. Já estão com dente aí que dá para morder uma carne forte, mas a mentalidade continua do leitinho, da mamadeira, do mingauzinho, porque não querem crescer. E para mim a maior enfermidade que a igreja do Brasil, não posso falar de outros países, mas a do Brasil vive hoje, é que a gente continua sendo um cristão velho, mas infantil. A gente não quer ser a resposta de Deus para o outro. A gente sempre quer que Deus seja a resposta para aquilo que a gente deseja. Amados, Deus, com raríssimas exceções na Bíblia, Ele sempre supriu o outro através de alguém. Tu achas que Deus precisava de Moisés para libertar o povo? Claro que não. Mas ainda assim, Deus quis chamar Moisés. E ainda assim, Ele chama outros para ajudar Moisés. Mas ainda assim, Ele faz Moisés, me perdoa a expressão, burro velho, amadurecer. Moisés tinha 40 anos quando sai do Egito. Já está 40 anos no deserto. No outono ele está então com 80 anos. E aí, 40 anos aprendendo lá no deserto. E chega a Deus e fala: agora você vai conhecer realmente o eu sou. Senhor, eu não sei falar. Passa disso, mas chega. Tá bom, vou dar o teu irmão. Ele vai dando ele quer dar um argumento que sirva como desculpa, e Deus fala: já acabou essa fase, agora você vai e acabou. E ele sai, agora como um homem maduro, e vai enfrentar tudo e a todos, para libertar aqueles que são cativos, para levar salvação para aqueles que são perdidos, para levar para uma terra que manda leite e mel aqueles que estão comendo somente das migalhas que caem da mão, da mesa dos seus senhores. Deus usa Moisés, Deus usa Arão, Deus usa homens para a resposta da necessidade do outro. Mas para isso a gente tem que entender que a gente foi chamado para crescer. A gente foi chamado para virar gente grande. A gente foi chamado para virar gente madura. Eu falei pegando aqui um tempo atrás, ou nunca na história, saindo de dentro das quatro paredes do meio eclesiástico, nunca na história teve tantas pessoas acima dos 35 anos morando com pai e mãe.
Nunca na história, isso não é no Brasil, isso é no mundo. Pessoas que não querem serem responsáveis, pessoas que não querem crescer, não querem virar gente, porque a gente foi criado para fases. E aí quem é mãe e pai, e já está no segundo filho, fala, poxa, essa fase passa muito rápido. E repara a nossa vida, a fase da criança é pequenininha. A fase grande, que dura pra caramba dessa, é da maturidade, é do adulto. E no Evangelho a gente quer que a fase que dure pra caramba dessa é a da infantilidade, a da criança. E por isso que a gente ora sempre para Deus, porque a gente o chama de pai, e pai ele o é, mas a gente sempre ora para Deus para pedir. Vou pegar aqui um exemplo. Na verdade, a gente teria pelo menos 2 exemplos bons aqui, meu filho do Júnior, que a gente teria o Gabriel. Gente, que coisa bacana é quando a gente é pai e mãe e olha para os filhos e vê que os filhos eles já estão ficando de certa maneira independentes. É ou não é, pai e mãe? Quando ele já começa a fazer as coisas, principalmente se você mandar. Ou então ele vê ou ela vê você fazendo alguma coisa e ele ou ela chega para você e fala, está precisando de ajuda? O que pai e mãe fala? Meus filhos estão crescendo, graças a Deus, estão ficando maduros, graças a Deus. Quem tem pai e mãe, que tem filhos que sempre querem ser servidos, que tem filhos que nunca falam, estou precisando de ajuda, dormem e acordam com inquietações no coração, porque estão olhando para os filhos que estão ficando velhos na idade, mas não estão amadurecendo. E tu acha que Deus quer mais? Espera o que de mim, de você? Que a gente cresça. Agora, não precisa me responder. Olhe para dentro de si próprio. Olhe para o Evangelho de uma maneira geral. Gente, eu vou fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Tu consegue imaginar Pedro e Paulo fazendo campanhas para as pessoas receberem bênção? Você consegue imaginar Jesus colocando uma placa lá na frente, culto da libertação? Consegue imaginar isso? Vou sair de Jesus, de Paulo e Pedro, onde na história, falando da gente metodista aqui, John Wesley, a gente vai para a Billy Graham, qualquer um desses homens, falando do nosso tempo mais ou menos, John Wesley mais longe, Billy Graham morreu esses dias, e você consegue imaginar esses homens fazendo campanha do tijolinho, da chave da vitória. Tu pode reparar, é tudo, entre aspas, o pai, porque esse pai não é Deus, mas é tudo o pai, que quer continuar alimentando a criancice, a meninice da membresia. Até porque, falando de nós líderes, quanto mais crianças vocês forem, se torna mais fácil dos adultos fazerem o quê? Manipularem. E aí a gente vive uma dicotomia, a gente vive uma ambivalência, que tem um lado uma liderança, que também não é madura, mas também não deseja que a sua membresia amadureça, porque aí ele controla melhor, aí ele formata do jeito dele, aí ele explora com o peso do nome de Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. E do outro lado tem esse povo que não quer crescer, que quer continuar com mãozinha na boca, falando dá, como está escrito em Provérbios, as sanguessugas, que é só dá. Mas o Evangelho nos chama para dar aquilo que de Deus nós já recebemos. Não dá para você querer que um novo convertido necessariamente faça isso embora. A mulher samaritana, em João 4, ela acaba de conhecer que Jesus é a fonte de água viva, que Ele é o Messias, que Ele é o profeta, que Ele é o prometido, que Ele é o Salvador, que Ele é o libertador, e já sai para anunciar para todo mundo. E preste atenção que ela tinha necessidade de água, mas ela entende que naquele momento aquela necessidade ela se torna secundária, talvez terciária, e
sai para fazer aquilo que é primário. Eu vim aqui socorrer vocês falando que eu encontrei aquele que é poderoso para salvar e libertar. E aí agora vamos para o texto. Paulo vai dizer: não vos louvo quando vocês se reúnem. Nisto não vos louvo. Ele está falando que ele não tem alegria quando o pessoal está se reunindo para ceia. E eu vou falar aquilo que eu falei já outras vezes também. Eu não consigo entender crente que acha que um negócio é santo e o outro negócio não é santo. Para mim, a única coisa que não é santo é aquilo que é pecado, que é profano, que vai contra a vontade de Deus. Do contrário, tudo que eu faço tem que ser santo. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui de algo que eu vivi ontem. E Deus nos permite vivendo experiências novas, né? Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu entrei num grupo de futebol da ciência. E eu conheci um rapaz que a gente teve contato 2 ou 3 vezes só, porque eu estava entrando no grupo e ele estava saindo do grupo. Mas a gente pegou assim, ele pegou um carinho por mim muito grande. E aí eu via sempre que eu podia, de manhã, mandando uma mensagem para ele, um bom dia, e pegava o cenáculo, né? O cenáculo, mandava para ele, perguntava como ele e a família estavam. E ele gostou muito de mim. A primeira impressão que ele teve, ele ficou boquiaberto, porque no dia que ele me conheceu, acabou o futebol, fui tomar um banho, sentei no meio do pessoal do xaropão, né? O pessoal lá da caipirinha, da cerveja, aí eu tomando um Gatorade, e eu sem camisa, aí ele olhou para mim e falou assim: "Você é pastor dele?" Aí eu falei: "Sou, há tanto tempo." Aí Bibu, que é um amigo, falou assim: "Não, ele é assim." E aí, cara, o rapaz, porque esse rapaz é mais velho que eu, um pouquinho ano, mas ele pegou um carinho por mim, e quase tudo quanto é pelada que ele tem, ele me chama. Aí ele vai jogar para Londra, do Reis, Ilha Grande, e eu acho que eu estou velho mesmo, que eu não consigo mais ir para essas peladas longe. Olha que é pelada que tem um ônibus que vai te levar, tu só vai apertar um tal ônibus, te leva, te traz assim, e eu não consigo ir. Na que eu tinha dito para ele: eu vou. Foi dia, se eu não me engano, 19 ou 18 de junho. No dia 15 eu comecei com a crise da coluna. E aí ele não pude ir. E aí, até hoje eu não sei se ele acreditou, mas acho que ele acreditou que eu tinha dito que sim, para agora não dá. E aí nesse interregno de lá para cá, ele indo trabalhar, ele tomou um tiro de fuzil. Uma troca de tiro. O tiro entrou aqui e saiu na frente. E aí ele me mandou a mensagem: "Ó, pastor, aconteceu isso comigo. Me ajuda aí, ora." E desde então, todos os dias, eu vinha falando com ele, acompanhando. E até que ele aniversariou, terça-feira passada, e me chamou para o aniversário dele, que era um futebol, né, os comes e bebes. E ele já tinha feito isso no ano passado, só que no dia da festa dele, eu estava com a Alessandra, que a Alessandra estava trocando de colégio, aí vai para o colégio, vai para o outro, pega a documentação, e eu não fui. E outro eu não queria ir, e não queria ir mesmo, falei: "Cara, eu tenho que dirigir até a coluna. Poxa, vou, não vou." Só que Rebeca tinha escutado o áudio dele, Rebeca toda hora: "Pai, eu quero comer história. Pai, eu quero comer história. Pai, eu quero comer história." E aí eu falei: "Ai, não vou." Chamei, falei: "Alessandra, vamos com a gente." Ela fez aquela carinha assim, né? Aí vamos, aí tá. Resumindo, fomos. Quando chegamos lá, um monte de ex-jogador. Ex-jogador do São Paulo, ex-jogador do Fluminense, esqueci o nome dele. Aí o pessoal lá falou assim: o lateral direito, um nome assim estranho, né? Ele é novo, em comparação a mim, que estou velho, né? Ele é novo. Jogou no Fluminense, jogou no montão de time de fora. E tinha um montão de ex-jogadores. Aí na hora do jogo ele mandou o filho dele entregar o uniforme. Aí eu voltei lá e falei: "Pô, isso não dá. Eu queria tentar 10 minutos com a minha esposa e a filha me barraram." Aí já não levei chuteira, que a chave é o que é difícil mesmo, é 38. Então, você ter um homem que com a chuteira 38 é quase um milagre.
E aí eu joguei. Na hora do jogo ele me chamou para o meio do pessoal e contou o livramento e foi falar de mim. E no momento, coisas que a gente não tem, no momento que ele foi falar de mim, ele começou a chorar, falou, olha, me acompanhou o tempo todo. Talvez ele seja a pessoa que eu tenho menos tempo de amizade aqui, só o conheço há 3 anos, aqui falando de mim. E aí falou, ele vai dar aqui uma palavra e ele vai orar. Gente, tinha mais ou menos 3 vezes ou 4 vezes o número de membros que a gente tem aqui na igreja, isso numa roda. E à medida que eu ia falando, ia mais gente chegando, mais gente chegando. E aí é óbvio, né? Preguei lá para eles, orei. E quando eu acabei de orar, o Carlos Pará, ele jogou no São Paulo, chegou quase teve na seleção brasileira. Ele falou assim, peraí, pastor, não sai não, nem não conheci. Aí falou assim, gente, essa aqui é a parte mais importante que vocês podem ter. Pelada, a gente tem toda hora. Eu nem conhecia o rapaz, não sabia se ele era cristão ou não. Mas ter um momento de ouvir uma palavra dessa, isso é muito raro. Então aproveite isso e tal. E aí a gente foi, depois trocando o telefone, fazendo aliança, aí tem um rapaz lá que namora uma menina que canta como é que é? Agora da segunda casa será maior do que a primeira. A menina mora aqui na Praça Granito. E ele falou que ela está aí fazendo missões e que vai marcar comigo para trazê-la aqui. Então, se for, amém, né? 0800 a gente está no glória a Deus. Mas por que eu estou contando, abrir esse parênteses para contar isso? Só esse fato de você querer, de alguma maneira, ser bênção na vida do outro, mostrar para o outro o que traz importante para mim, ainda que seja uma coisa que para a gente às vezes parece simples, para o rapaz foi algo fantástico, porque onde a gente estiver, ainda que seja sentada numa mesa, com um montão de gente xaropando, para você naquele momento é santo, porque tu tens que revelar a graça de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, onde quer que você esteja. Eu não entendo, e eu não tô, gente, tem tudo a ver com isso, que a gente vai entender. Eu não entendo quando o crente fala assim, poxa, arrumei trabalho em tal lugar, mas estou lá no tal lugar, tem um montão de gente que é espírito. Ou então, tem um montão de gente que é isso e aquilo. Meu Deus, Deus está te dando a oportunidade de tu entrar num lugar que talvez você não conseguisse entrar de outra maneira, para você poder refletir a glória dele, o amor dele, naquele lugar todo, e ainda ter um salário para fazer isso. E a primeira coisa que a gente faz, não, isso não é de Deus, meu pai, isso é coisa de menino. Criança que tem que estar no lugar onde tem as bolinhas para ele pular, onde tem a temperatura ideal para ele, onde a mamadeira está de acordo com o que ele gosta, é coisa para criança. Adulto vai comer uma marmitinha, que às vezes está gelada, aí encontra lá no meio de tudo, às vezes uma pedrinha que caiu e tira, e vai comendo do mesmo jeito, porque você cresceu, tu sabes que o principal é saciar a tua fome para continuar trabalhando. Amém, amados? Estão me entendendo? Em nome de Jesus? Parece que vocês não estão aqui. Eu sei que às vezes é uma palavra que a gente não quer ouvir. Eu sei que talvez você quisesse essa palavra da criança, que eu vou preparar aqui mesmo, uma boa chuquinha, e vou botar na tua boca. Mas Paulo está falando do momento da ceia, que a gente normalmente gosta de usar o nome Santa Ceia, e se a gente amadurecer, a gente vai entender que toda ceia ela é santa, da tua casa, do teu trabalho, com teus amigos, pão de cada dia, o que for, tudo é santo. E Paulo está falando, vocês se reúnem para esse propósito, para cumprir aquilo que diz, toda vez que vos reunirdes, fazer isso em memória de mim, mas eu não vos louvo. Por quê? Porque eles faziam tudo, menos o ensinamento bíblico. Menos. Paulo está falando, vocês se reúnem. E o que acontece? Quando vocês se reúnem, quem tem dinheiro, come muito. Quem não tem, no meio de vocês,
continua com fome. Quem tem condições, bebe a ponto de se embriagar. E quem não tem, e está no meio de vocês, continua com sede. E ele vai falar, isso é vergonha. E aí ele abre um parênteses, para eu não entrar versículo por versículo, ele abre um parênteses e ele fala, mas isso é até bom que aconteça. Porque aí se manifesta de fato quem é de Deus e quem não é. Quem compreendeu o Evangelho e quem não compreendeu. Quem já amadureceu e quem quer ser criança o tempo todo. E aí Paulo está falando, vocês não entenderam o que Jesus Cristo fez? E é onde ele vai falar, agora eu faço vocês saberem aquilo que eu recebi. E o que ele vai mostrar? Que Jesus se entregou. Ele não serviu somente fazendo sinais e maravilhas. Ele não serviu somente multiplicando pão, ele curando enfermos. Ele serviu a nós, dando a ele próprio. Se entregou por completo, por amor a mim e a você. E aí Paulo está falando, como vocês vão fazer isso em nome de Deus, fazendo o contrário daquilo que Deus fez e ensinou? Não casam. A gente gosta tanto da religiosidade, tanto da criancice, tanto da meninice, que a maioria das pessoas fala assim, hoje é dia de ceia, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, senão eu vou estar em falta. Eu tenho que ir, senão eu vou estar em pecado. Porque ela acha que ceia tem a ver com ela. Por isso ela não pode faltar, porque ela vai ficar mal, me perdoa a expressão, mas é a gíria da minha época, né? De quando era criança pequena e babacena, vai ficar mal na fita e com Deus. Então eu tenho que ir para não ficar mal. A gente não entende que se tu não queres a ceia com o desejo de compartilhar o que tu tens com o outro, você está em qualquer lugar, menos na ceia que é santa, menos na ceia que é do Senhor. Porque se tem um lugar, se tem um momento que a gente tem que compreender que nós somos chamados para servir, para compartilhar, é ceia do Senhor. Porque o Senhor compartilha o pão, o Senhor compartilha o cálice, e o Senhor compartilha Ele mesmo. Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu que a dou, eu que a entrego por amor a vós. E Paulo, sabendo que há uma desunião na igreja, sabendo que há divisão na igreja, sabendo que o pessoal, cada um acha que é o bom, e assim que ele começa em 1 Coríntios 1, 2, 3, e ele vai dizer, ceia, ser povo de Deus, é compartilhar, é servir uns aos outros. Você vai abrir Mateus 10:45, ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. No Novo Testamento, só no Novo Testamento, pelo menos 24 vezes, você vai encontrar a palavra servir, em sentido de servir ao outro. Fora as passagens que não está a palavra servir, mas o ensinamento é o mesmo. Quando você abre em Lucas, se não me engano, 14, acho que é Lucas 14, onde está a briga, quem é o maior no reino, quem é o menor, e aí Jesus vai contar a história e vai dizer que o maior é aquele que serve. E aí quando ele vai terminar, essa história, ele vai dizer, e se você quer se tornar filho do reino de Deus, tem que ser vivendo assim. Assim como sendo maior, sendo o menor, sendo aquele que serve, você faz parte do reino de Deus, sendo aquele que se dá, sendo aquele que resgata o outro, sendo aquele que supra a necessidade do outro, sendo aquele que liberta o outro, sendo aquele que prega a tempo e fora de tempo para a salvação do outro, sendo aquele que cuida da vida emocional do outro. Esse se torna filho do reino, esse se torna parte do reino. E aí ele vai falar, eu mesmo sou o mestre, mas vós sois a mesa, depois eu serei em Lucas, e eu estou servindo vocês. Ai, dá uma aleluia aí, pelo menos tudo, aleluia. Aí você vai continuar a Bíblia, ela vai encontrar, se tu abrir em Gálatas 5, versos 13 e 14.
Gálatas 5 vai dizer para a gente não voltar às leis da carne, que está naquela briga de circuncisão, incircuncisão. Mas quando chega no versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó, para a liberdade que Jesus nos libertou. E aí, resumindo, ele vai falar assim, não volte às práticas da carne, antes servir uns aos outros em amor. Presta atenção. Liberdade e carne. Que carne na Bíblia normalmente tem esse simbolismo de pecado. E pecado na Bíblia é aprisionamento. Você é escravo do pecado. E aí ele vai fazer uma comparação que o antônimo disso, o oposto disso, do pecado, da liberdade. Ele vai falar assim, ó, se tu queres deixar de ser escravo, se tu de fato quer ser livre, sirva uns aos outros em amor, porque o mandamento é esse, está escrito lá, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Você conseguiu entender? Ele está falando, se você só se torna livre do pecado, livre da carne, quando você serve. Aí pensa, se tu pensa igual a mim, quantos de nós, que dizemos cristãos, continuamos presos, escravos da carne, escravos do pecado, porque queremos o tempo todo ser servidos. Raramente queremos servir. É o tempo todo a gente se reunindo para poder ter essa ideia de receber. Eu estava com o meu coração, e acho que não estou ficando mais, com o desejo de fazer aqui no ano que vem tarde com Cristo. Mas Maria, se emociona não, porque eu estou desistindo. Porque normalmente a gente tem ideia de tarde com Cristo, de consagração, que é esse lugar que a gente vai para pedir. A gente vai para ter. A gente não vai para ter um tempo de comunhão onde a gente quer adorar a Deus para a gente ser. Receber dons para poder socorrer os outros a fim de que eles creiam que Jesus é o Senhor. Receber unção para que eu possa, com autoridade, poder pregar a palavra a fim de que o perdido seja transformado. Ser revestido do amor de Deus, para ainda que eu tenha inimigo, eu jamais seja inimigo deles, antes os ame com o amor de Cristo. Normalmente as nossas consagrações, a nossa tarde com Cristo não é para a gente ser, é para a gente ter, é para a gente ficar pedindo. E eu falei, Deus, eu não vou fazer isso não, senão eu vou alimentar aquilo que eu estou indo contra. Esquece, tinha uma conta. Mas eu estava disposto para então, peraí, não vai dar certo. Pelo menos por enquanto, não vai dar certo. E Paulo está falando da ceia. E está dizendo, presta atenção, não nos loucos. Quando vocês se reúnem, não é para o bem. Se não é para o bem, obviamente é para o mal. Interpretação de texto simples. Porque cada um está pensando em si mesmo. E aí, se tu presta atenção no texto, normalmente a gente não faz isso. Porque normalmente quando a gente fala assim, não, tem alguns aí que estão dormindo, tem alguns que estão enfermos, a gente fala assim, poxa, é porque participou da ceia em pecado. E pecado pra gente era o quê? Pô, se prostituiu, adulterou, furtou algo de alguém, qualquer coisa desses tipos morais que a gente pensa no pecado. É claro que isso está no pacote. Mas o que Paulo está falando aqui de pecado é o pecado do egoísmo. É o pecado do egocentrismo, do individualismo. É o pecado da pessoa que não entendeu que a ceia é para compartilhar, que a ceia é para servir, que a ceia é para dar, que a ceia é para suprir a necessidade do outro. Paulo está falando, vocês examinem-se a si mesmos, se vocês se reúnem para a ceia, o coração de vocês tem esse desejo. Preste atenção, a gente vai pegar no papel, não sei quantos números de membros a gente tem. Porque a gente não tem esse pessoal todo na igreja. Porque o pessoal que está lá fora, com raras exceções, acha que não há um compromisso deles de estar aqui, porque na cabeça dessa pessoa ela não entende que a presença dela serve a outra. Então quando ela vem pensando nela mesma. E como ela pensa nela mesma, ela vem quando dá. Quando está afim. Porque a cabeça não é a cabeça de dar, a cabeça é a cabeça de servir. E essa aqui foi
continuidade que a gente vive o tempo todo. A gente fala, não vou me consagrar no sentido de buscar mais a Deus, de buscar dar o meu melhor, porque isso me dá o trabalho. E aí a gente vai fazer igual o Romário, né? Treinar para quê? Deus de campo, eu já sei o que fazer. Eu chego lá, se mandar orar, eu oro, se mandar pregar, prego, se mandar tocar, eu canto, e o que seja. Mas quando a gente entende que a gente pode ser melhor todos os dias para o outro, todos os dias a gente vai se dedicar a dar o melhor para o outro. Quem está acompanhando a Copa, eu falava para minha esposa, né, que as coisas que a gente não consegue entender mesmo, né? A história do Neymar. Vai para uma Copa, toma uma pancada nas costas, tem que ficar de fora. Na outra Copa, perto da Copa, o cara se machuca, vai para a Copa em recuperação. Na Copa seguinte, que é essa que o pessoal fala que ele nunca se mudou tanto, nunca esteve tão focado como ele estava no primeiro jogo, o cara se machuca. E aí eu não sei quem aí já torceu o tornozelo. Né? Eu já engessei tornozelo, sei lá, 6 vezes pelo menos. Né? Acho que 4 direito e 2 esquerdo. A última vez eu não engessei, mas eu estava jogando bola com uma bota, com o meu tornozelo desse, não sei se a família lembra, com uma botinha que eu botava assim, botava a chuteira por cima, ia cheio de tornozelo, uma bolinha, uma dor do caramba, mas não adianta, sou maluquinho, amo demais isso, mas conseguia fazer assim, para bater na bola, não estava nem aí, ia jogar. Mas a dor, quem já torceu sabe, você pode estar andando direitinho, se tiver uma técnica, você pisou, ele fez assim, haja coração, né? E aí ontem eu estava vendo já os vídeos do treino dele, ele fazendo uma lateralidade, né? Aqueles pulinhos assim, ele vinha assim, e batia na bola. Esse movimento assim, para quem torceu o tornozelo, dói, mas o cara estava treinando e sorrindo, e os caras, vamos levar. Mas minha pergunta é, ele precisa disso? Não, gente. Eu acho que ele nem sabe quanto que ele tem na conta. Cada comercialzinho dele que aparece na continha dele, né? O cara não tem ideia. O cara não foi campeão do mundo, o cara está sentado lá, então todo mundo quer tirar a foto. A tela mostrava Neymar, todo mundo gritava. Mas esse desejo dele não tem a ver com o outro, é com ele. E quem conhece um pouquinho da personalidade dele sabe que não está nem aí nos outros. Esse desejo de ser o melhor, que a gente não consegue amadurecer nesse momento. Dessa maneira, começa a doer, a gente vira as costas, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala que não quer mais. Não consegue imaginar você com uma guerra naval? Altares, está lá, quem é saco, está na guerra, toma um tiro na perna e fala, vou mais não, vou ficar aqui. Dá para fazer isso? Se fizer isso, tu tira na perna, o próximo vai ser no peito, na cabeça, vai morrer. E à noite eu vou pregar sobre isso, sobre luta espiritual, pegando o gancho na água aqui, porque a gente não consegue entender que a gente vive uma guerra para matar o nosso eu, que vai contra o que o governo desse mundo diz, a fim de nós sermos o melhor em Deus, e a gente só é o melhor de Deus quando a gente é socorro para a necessidade do outro, quando a gente compartilha com o outro, quando a gente dá ao outro. E eu vou terminar aqui dizendo, quase todos os dias, e isso tem sido até uma luta lá em casa, né? Eu questiono a Deus, Senhor, é isso, para isso mesmo que o Senhor me chamou. Porque antes de eu ir para o Peru, eu nunca tinha sido pastor de uma igreja pronta. Eu sempre peguei a igreja para começar do zero, ou então para revitalizar a igreja, como quando eu estava na Batista. Então, assim, era sempre para mim, de certa maneira, mais fácil. Porque as pessoas que estavam ali, chegavam ali, elas iam se convertendo com aquilo que eu pregava, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu instruo. E eu não tinha a mesma preocupação.
uma igreja ou sem a instituição em termos econômicos. Eu não dependia dela para nada disso, nunca dependi. Então, para mim, era tudo mais fácil. E aí a gente passa a ser pastor de igreja maiorzinha, com gente com tantos anos de igreja, e fazer isso entrar na cabeça, com talvez décadas, tendo aprendido de outra maneira. E aí, eu vou usar a expressão que eu usei com um amigo esses dias, ensinar tudo que vê novo, cachorro, macaco, sempre troca, né? Velho, não é fácil você mudar a chave, mudar a mente. Eu sei que não é fácil. E às vezes para a gente que está aqui em cima, pastor, e olha aqui esse lado mais ou menos, mas esse lado vazio, dói. Dói de dizer, será que eu caminho errado? E aí ontem, no meio de 40 homens, mais ou menos, e prego que eu estou pregando aqui, a ponto de eu estar falando para os caras, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Se você morrer sem Cristo, é inferno. Se morrer com Cristo, é salvação. No meio do campo. É diferente do que eu prego aqui? Não, que é o que eu creio. E o pessoal, fica assim maravilhado, cristão e não cristão. E aí isso dá uma esperança de dizer, Senhor, obrigado, pelo menos fora das quatro paredes, no meio do campo, a gente crê que esse é o Evangelho de verdade. E eu vou repetir o que eu falei aqui uma vez. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu preguei, a Joelma e a Vanessa, peguei depois do Flávio, assim, arrumando ali, achando que minha pregação tinha sido pregação de despedida. Mas eu aprendi há muito tempo, lendo os livros do Spurgeon, que eu sou muito apaixonado, e ele dizia, pregue sempre como se fosse a última vez. Eu não sei se quando eu sair daqui, eu vou ter outra oportunidade. Eu não sei se você que está me ouvindo, quando sair daqui, você vai ter outra oportunidade. E aí, voltando à história de Neymar, quando a gente deixa de entender essas coisas, a gente faz de maneira automática. Mas eu faço sempre como se fosse a minha última vez. Por isso pode ter dois. Eu falo diante de Deus, eu vou pregar da mesma maneira. E Deus sabe disso. Falo diante dele e dos anjos. Ele sabe disso. Eu só creio nesse Evangelho. Não encontro na Bíblia outro Evangelho. Mas aí eu vou pedir Gabriel para botar o último versículo. 1 Coríntios 12, 15, ou é 2 Coríntios 12, 15, Gabriel, 12. Não, é 2 Coríntios 12, 15. E 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. Então, 2 Coríntios 12, 15. Olha só, gente. Se eu tivesse só pregado nesse versículo, eu teria pregado tudo o que eu falei aqui. Só que eu queria falar da ceia, porque esse negócio que a gente sacralizou, que a gente achou que é um momento fora de série, e é esse momento que Paulo pega para poder falar, vocês precisam crescer, vocês precisam nascer de novo. Mas ele chega a dizer, é bom, porque a gente vê quem é quem. E quando ele fala que vinha algumas enfermidades, é que ele está usando alguns exemplos que Deus corrige aquele a quem ele ama. Tem algumas enfermidades para a pessoa entender, epa, tenho que rever os meus conceitos, porque a gente acha que Deus ainda não faz isso. É só ler a Bíblia que você vai ver que Deus ainda faz isso, porque Ele quer nos resgatar, nos transformar. E a esse Paulo vai dizer, eu de boa vontade. Preste atenção. Nada no reino de Deus, Luiz, é obrigação. Vanessa, nada no reino de Deus é por medo. Tudo é por amor. E Paulo diz, eu de boa vontade. Isso me alegra. Isso traz regozijo em mim. E aí ele vai dizer, eu me gastarei e me deixarei gastar.
consolo para mim. E é dela que eu termino. Ele diz: amando cada vez mais, mesmo sendo menos amado por vós. Presta atenção como isso é forte. Tem que ser muito forte. Paulo está falando para o povo edmundo: por causa de vocês, por amor a vocês, de boa vontade, não é por obrigação, não é por medo, de boa vontade, eu me gasto, me deixo gastar pelas vossas almas, mesmo não sendo tão amado por vocês, ao contrário, cada vez vocês estão me amando menos, mas eu vos amo cada vez mais. Aleluia! Agora, fala isso para os crentes. A dificuldade que vai ser você falar isso. Fala isso nas reuniões de liderança. É difícil, né? Mas o Evangelho é, gente. Vamos viver isso em nome de Jesus. Minha filha vai cantar uma música. Eu quero fazer um pedido para vocês. Fiquem de pé. Quero ter um momento de oração.